Você. Bom dia a todos os irmãos que estão aí no Zoom. Estou desativando os microfones, estamos nos preparando para iniciar o culto desta manhã. Bom dia a todos. Vamos que seja um culto do agrado do Senhor. Amém? Desativando os microfones. Bom dia a todos. De novo, Zé. Ok? Podemos começar? Sim. Quando você quiser, Zé, fazer oração, pode. Bom dia a todos, irmãos. Vamos dar início ao culto nesta manhã com a oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos mais uma vez aqui neste culto para louvar e glorificar o Teu santo nome, Senhor Deus. Que possamos, Pai, nos dedicar e que esse culto seja do Teu inteiro agrado, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um aqui presente, a todos aqueles que estão assistindo pelo Zoom, pelo Face, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a vida de cada um, os seus lares, os seus familiares, Senhor, e que o Senhor possa também, Pai, estar abençoando aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar levando a cura, Pai, e que possamos cada dia mais confiar em Ti, Senhor, porque sem Ti nada somos. E por isso te agradecemos, Pai, e te louvamos. No nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém, Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém? Peregrinando pelas montanhas e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Oh, aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras a rodas, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga,
junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando, raios benditos, que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Amém? Pedir para aqueles que quiserem, puderem ficar de pé. Vamos todos amar ao Senhor, louvar, e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Vamos todos amar ao Senhor, louvar, e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Amém? Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia ao Senhor. Cristo é o Senhor do céu e da terra. Cristo é o Senhor do céu e da terra. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor do céu e da terra. Cristo é vivo na igreja. Cristo é vivo na igreja. Cristo é vivo. Cristo é vivo. Cristo é vivo na igreja. Ele morreu para nos salvar.
Ele morreu para nos salvar. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu para nos salvar. Ele vem logo nos buscar. Ele vem logo nos buscar. Ele vem logo. Ele vem logo. Ele vem logo nos buscar. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, meu Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Oh, cante aleluia. Cante aleluia. Cante aleluia ao Senhor. Amém. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber, fazem os caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Amém. Teremos a leitura e a oração agora. Bom dia a todos. Hoje a nossa leitura está posicionada em Gênesis 37, de 1 a 8. Será a base para ser ministrada hoje pelo Ivan, ok? José vendido pelos irmãos. Habitou Jacó na guerra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bília e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora,
Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouve esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e suas palavras. Oremos. Senhor nosso Deus, grato, Pai, por estarmos aqui, Pai, em segurança, junto a Ti nesse momento, Pai. Senhor, sabemos que o Senhor é a cura. Pai, concede-nos a cura sempre, Pai. Concede-nos, Pai, um entendimento para que possamos ouvir Sua palavra e edificar nossos corações, Senhor. Pai, esteja sempre conosco, em nome do Seu Filho, amado Jesus, Senhor, Pai. Amém. Em preparação da ceia, eu vou pedir novamente àqueles que puderem, quiserem ficar de pé para mais 2 cânticos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Cortaram madeira e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos travados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graças, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do meu Salvador,
pecados pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. Meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do meu Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Coroa de espinhos na fronte, sangrando ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do meu Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Amém? Teremos agora a ceia. Bom dia a todos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos também que estão online, acompanhando pelo Zoom. Nós vamos dar início à ceia do Senhor. Quero ler um texto para fazer uma breve reflexão a respeito da ceia, a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. Eu quero ler em Efésios 2. Eu vou ler os primeiros 3 versículos e depois eu vou pular alguns versículos para não tomar muito tempo. Obrigado. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3, que diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vou pular para o verso 11 e vou ler até o final do capítulo, que diz: Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, da qual ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem,
fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse texto ele é muito rico, ele é uma fonte teológica muito rica para se estudar. Daria para a gente ficar falando aqui, acho que mais de uma hora a respeito somente desse capítulo de Efésios 2. Mas o ponto aqui, esse texto, ele enfatiza muito a condição, não só dos gentios que estavam ali ouvindo isso, mas de toda a humanidade. Todo ser humano, qual que era a condição de todo ser humano antes de Jesus Cristo, do seu sacrifício, da sua vinda? Nós éramos reféns do nosso próprio pecado, dos nossos próprios erros. Nós não tínhamos esperança nenhuma, não tínhamos nada. Como o texto diz, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos a qualquer aliança, não tendo esperança, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, hoje, graças a Deus, nós temos Jesus Cristo, ele é o nosso guia, nós sabemos exatamente qual que é o lugar e para onde que vai a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele está com ela o tempo todo, mas tente se imaginar sem ele. Tente se imaginar na condição que nós tínhamos antes de Jesus Cristo vir a este mundo, de nós vamos colocar assim, de nós ouvirmos a respeito do evangelho adentrar o nosso coração. Nós éramos todos como cegos, caminhando por uma vala, sem destino final. E Jesus Cristo, através do seu sacrifício, ele nos uniu, ele nos reconciliou. Não só os que estavam longe, como nós, como aqueles que estavam perto, que eram os próprios judeus, aqui como o texto se refere também. Agora todos, Jesus Cristo, ele unificou a humanidade em Deus. Aqueles, claro, que aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso é para nós termos a dimensão daquilo também que nós professamos e que nós anunciamos durante a nossa vida e durante todo o primeiro dia da semana, quando nós celebramos esse ato, quando nós participamos do corpo de Cristo. A dimensão do que foi realizado é gigantesca. Muitas vezes nós menosprezamos por fazermos um gesto automático, como todo primeiro dia da semana, um rito, um costume de família, algo assim. Portanto, eu sempre no momento da ceia, eu gosto de relembrar, de trazer essa profundidade de duas coisas, da nossa condição sem o Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício, de tudo que ele fez por cada um de nós, para que nós pudéssemos estar aqui, desfrutando do seu corpo, que foi partido por nosso favor, dos nossos pecados, e o sangue que foi derramado para estabelecer uma nova aliança, da qual nós podemos todos ter acesso ao Senhor Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler as instruções rapidamente, que já tomei muito tempo. Em Mateus 26, 26, diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Vamos orar. Pai, Deus santo e poderoso, misericordioso, justo juiz, Senhor, no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, que nós, na condição de igreja, Senhor, em corpo de Cristo, nos reunimos, Pai, mais uma vez nessa manhã, nesse primeiro dia da semana, Pai, também com o propósito de prestar culto ao Senhor e também o propósito, Senhor, de relembrarmos o sacrifício de Jesus Cristo e anunciarmos, Senhor,
a sua morte, mas também a sua vitória. Vitória essa, Pai, que nos concede um momento sublime como este, de estarmos participando do corpo do Senhor Jesus Cristo. O corpo que foi partido, Senhor, para que nós recebêssemos o perdão dos nossos pecados e nós tivéssemos essa comunhão que nós podemos ter, Pai, através de Jesus. Nos abençoa como sua igreja, Pai, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. A seguir, tomou um cálice. Tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Vamos orar pelo suco? Senhor, meu santo Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por esse suco que representa, Senhor, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado naquele madeiro, Pai, naquela cruz, onde ele se fez maldição, Pai, em nosso favor, Pai, levando sobre si os nossos pecados, Senhor. E através do seu sangue, Senhor, que foi derramado, estabeleceu uma nova aliança, Senhor, entre a humanidade e o Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo seu infinito amor, Pai, por nós, que concedeu tamanho sacrifício, Senhor, que permitiu tamanho sacrifício, para que nós pudéssemos nos achegar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.
Deu para todo mundo? Tem coleta ainda. Tô pegando a massa para sair, tem coleta. Viu? Agora sim, todos tendo participado, a ceia do Senhor está encerrada. Vamos partir para o próximo ato do nosso culto de adoração, que é a coleta. Bom, como todos nós sabemos, as instruções do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 16, que no primeiro dia da semana, cada um ponha de parte na sua casa, conforme a sua renda, conforme aquilo que o Senhor lhe concedeu. E também, lembrando de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza, nem por obrigação. Ou seja, quando nós vemos a palavra de Deus falar sobre dinheiro para a igreja, nós vemos que as instruções são bem claras e racionais. Cada um de nós temos que analisar a nossa condição familiar e, após isso, com bom coração, com boa alegria, tirar aquilo de retribuição, de agradecimento àquilo que o Senhor nos confiou, nos concedeu. Lembrando também que o Otávio vai disponibilizar aí os dados para depósito em conta. Muitos irmãos hoje participam através do virtual também, né? E fazem a sua coleta, a sua oferta via depósito. Vamos orar? Soberano Deus, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós, em primeiro lugar, viemos agradecer, porque o Senhor que concede tudo a todos, Senhor. O Senhor que sabe a condição de cada um dos seus filhos, o Senhor que concede e lhe dá a responsabilidade de administrar aquilo que o Senhor permitiu que ele recebesse. Agradecemos, Senhor, por essa liberdade que o Senhor nos dá de ofertarmos segundo o nosso coração, segundo aquilo que nós analisarmos que é o mais correto a ser ofertado, Senhor. Meu Deus, pedimos também a sua bênção, Pai, sobre a sua igreja, Pai, sobre os seus filhos, sobre cada família, Senhor, do corpo de Cristo, Pai. Neste momento que temos atravessado, esse momento que a humanidade tem passado, de pandemia, pois muitas famílias foram afetadas, muitos negócios, muitos trabalhos, muitas vagas de emprego, Senhor, têm sido destituídas, retiradas. Peço que o Senhor abençoe, Senhor, não deixe faltar nada, Senhor, do essencial a cada um dos seus filhos, Pai. Que o Senhor esteja com cada um deles, Pai, na sua vida financeira também. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a sua igreja nessa parte, Senhor. Amém. A coleta está encerrada.
Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaurou em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaurou em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Amém. Diante do seu trono, me levanto para adorar, mas me prostro de joelhos e me ponho a clamar. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar.
acenda o meu querer. Eu sinto seu abraço e uma cura me envolver. Seu Espírito preenche o vazio do meu viver, incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer, incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Amém? Teremos agora a mensagem. Bom dia a todos que estão aqui. É um prazer imenso estar com os irmãos nesta manhã. E realmente é emocionante. Até a hora que eu contei, estávamos com 50 pessoas aqui. É maravilhoso isso. E também aos irmãos que estão online conosco. Na quarta-feira passada, no devocional, nós falamos um pouquinho sobre a vida de José do Egito. E ali nós tiramos duas lições. Como o tempo era um pouco mais curto, hoje a gente pode se alongar um pouco mais e ficar até a meia-noite falando sobre a vida de José. Não é? E vamos tirar 4 lições muito boas para nós. Eu acredito que a maioria que conheça a história de José. A história de José é muito linda e durou aí um período de quase 20 anos. Quase 20 anos. O seu problema. E nós muitas vezes achamos que temos problemas, que temos coisas demais nas nossas costas, que nós levamos as coisas muito a ferro e fogo, não é? Às vezes nós causamos o problema e alguns outros vêm para nós, alguns problemas vêm para nós. E às vezes nós não sabemos lidar com isso. Mas se nós tivéssemos a fé que José teve, olha, passaríamos talvez até mais tempo nas mãos do Senhor, porque ele escreve as coisas, ele descreve o plano dele na nossa vida da forma que ele quiser. Muitas vezes nós não temos esse entendimento. Eu vou dar uma amostragem aqui do que foi a vida de José, para a gente resumir, e a gente vai entender um pouco o que aconteceu. Acredito que quando acontece algum tipo de problema conosco, nós ficamos atônitos, ficamos sem dormir, ficamos remoendo esse problema na nossa vida como sendo o maior problema do mundo. Quando a gente consegue subir o degrau, subir o muro e atravessar do outro lado, a gente vê que esse problema ficou pequeno para nós. Muito pequeno. E o tempo que levou
para o nosso problema ter uma solução, foi um tempo curto. Talvez 2 anos, 10 anos, 1 ano. O de José foram quase 20 anos, a Bíblia relata. José, ele é um personagem emblemático da Bíblia. Ele era o 11º filho de Jacó. Era o 11º filho, mas prestem atenção, ele era filho de Raquel com Jacó. Então era José, filho de Jacó e Raquel, que era uma pessoa que ele amava muito, e ela era infértil, ela não podia ter filhos, durante alguns anos ela ficou assim. Aí ela concebeu a José. Por ser o filho da velhice de Jacó, ele o protegia muito. Era o caçula. Era o protegido dele. E acho que qualquer um de nós faria isso com 10 filhos e vem um na velhice. Cuidaria melhor. E os irmãos dele começaram a sentir ciúme, a sentir inveja, a sentir ódio, a palavra de Deus fala, de José. E José um dia foi ao campo procurar os irmãos. Ele saiu aos 17 anos de idade e foi procurar os irmãos. Chegou lá, os irmãos tramaram contra ele, já haviam tramado antes, pegaram ele e jogaram num poço, que ele não podia sair sozinho. Aí um dos irmãos falou, mas não tem água, nós não vamos conseguir matá-lo. Vamos tirá-lo de lá. Viram uma caravana de homens que vinha, que comprava escravos. O que eles fizeram? Venderam José como escravo. E partiu. Venderam José como escravo. Imaginem agora Jacó, como deve ter ficado quando souberam. E para ficar pior a história, ou para eles na hora lá ficou melhor, eles mataram um animal, pegaram a túnica de José, que era uma túnica maravilhosa que o pai tinha feito para ele, e molharam no sangue para enganar Jacó, dizendo que um animal o havia devorado. Ele era o caçula de Jacó, o filho mais amado. E foi desprezado ao longo da sua história por esses irmãos que queriam dar cabo nele por puro ciúme, inveja, desprezo para com ele. Foi lido aqui em Gênesis 37, versículos de 1 a 8, que eu gostaria de voltar a ler. 37, de 1 a 8. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no. Era ódio. Eles tinham por José ódio. É difícil de apagar esse sentimento. Quando chega nele, é complicado demais. E já não podiam lhe falar pacificamente. Imagine quando eles iam conversar com José, como é que era. Se não podia falar em paz, era briga, era confusão, era problema dos irmãos com ele. Teve José um sonho
e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eu não vou contar o sonho, porque foi lido, até o versículo 8 fala desse sonho, e os feixes se curvavam para ele, e os irmãos foram à loucura com José. Eu vou trucidar ele. Eu vou arrancar o pescoço dele. Era muito ódio dos 10 para com ele. Foi vendido como escravo, tratado e foi também tentado, na verdade, por uma mulher poderosa, que era a mulher de Potifar, que queria se entregar para José, e José corria dela, porque Potifar comprou José como escravo e levou para a casa dele para cuidar. E ela queria porque queria, até que ela entregou José de bandeja, porque ele não fez o que ela disse, ou seja, ela mentiu, ela traiu, ela falou um monte de coisa e foi preso. José foi preso. Vejam, foi vendido como escravo, acabou sendo preso injustamente porque ele não cometeu nenhum crime, nada, nenhuma barbárie para com a mulher de Potifar. Ele era íntegro, honesto, ele tinha a sabedoria, era um cara inteligente, era um cara formoso, um cara bonito, ao contrário de Jesus, que não tinha formosura, não é? E ele foi parar atrás das grades, foi preso. Ele virou governador, eu estou resumindo aqui para a gente entender, né? Ele foi desafiado pelo faraó a interpretar seus sonhos, nomeado governador do Egito e colocado à prova diante de seus irmãos, aos quais perdoou. Ora, tudo isso é um resumo, claro, do que eu fiz da história de José. Foi jogado no poço, foi tirado, foi vendido como escravo. Para o pai ele estava morto, para Jacó. E aí ele foi para a casa de Potifar, a mulher de Potifar deu em cima dele, ele não quis nada com ela, e ela falou que foi ao contrário, que ele que deu em cima dela. E foi preso por causa disso. Injusto. E todas essas coisas iam acontecendo na vida de José e iam se passando o tempo. Muito tempo. A durabilidade disso, olha, 17 até os 30 anos, quando ele chegou até a Faraó como governador, dão 13 anos. E ainda levou mais um tempo para ele encontrar os irmãos. Foram quase 20 anos. 13 de sofrimento. Mas Deus era com José. Ele não abandonou de forma nenhuma José. E José também não abandonou a Deus. Nós, diante de um problema, por menor que seja, a gente já fica questionando a Deus, mas por que comigo? Por que isso acontece comigo? Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes é o plano de Deus na nossa vida agindo. Até nas intempéries, nos problemas, Deus está ali presente, vendo qual é o nosso comportamento. Mas Ele está agindo. Mesmo que as coisas, a priori, no primeiro momento, sejam difíceis para a gente entender, seja difícil para a gente perceber, mas Deus está agindo. Ele está fazendo a obra dele na vida de cada um de nós. A primeira lição que a gente gostaria de tirar aqui é o mal da inveja, dos ciúmes e do ódio. Versículo 4 do 37.
Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Não tinha mais paz ali. Era só problema. E sem solução, às vezes. Os meio-irmãos de José, por que meio-irmão? Porque eles eram todos filhos de um pai, mas com mulher diferente. José era filho de Raquel. Os meio-irmãos conspiraram contra ele e o venderam como escravo, e para justificar o pai, sujaram a roupa de sangue, como se um animal realmente o tivesse devorado, fazendo acreditar nisso. Imagine a cena do pai vendo a túnica que foi preparada para José cheia de sangue. Que desespero deve ter sido para aquele pai. Porque o normal da humanidade é os filhos enterrar o pai. Ao contrário, não é muito verdadeiro, mas acontece. Acontece. Hoje em dia, não é raro a gente ver na mídia as desgraças acontecendo no meio das famílias. Marido matando mãe, filho matando pai, neto matando vô ou vó, e assim por diante. Nós não podemos entrar com este sentimento. De forma nenhuma. Nós não podemos deixar que isso nos envolva. De forma nenhuma. Nós temos que cortar essas coisas do ciúme, da inveja, dos problemas de relacionamento. Essas coisas têm que estar bem resolvidas em cada um de nós. Ah, o pai gosta mais desse ou daquele. Não importa. O que importa é o sentimento contrário, é o amor que vem para com cada um. Se nós damos amor, nós recebemos amor. Se nós demos o errado, nós vamos receber o errado. Tudo que planta, se colhe. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós vemos muita coisa acontecendo no meio da humanidade hoje. A segunda lição é a importância da honestidade de cada um de nós. Da integridade. Isso é muito, muito, muito importante, principalmente na vida cristã, na conduta de cada um de nós. Veja Gênesis 39 agora, versículos 21 a 23. Do 21 ao 23. Aqui mostra qual era a atitude de Deus para com José. E é maravilhoso a gente ler e entender isso. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha o que aconteceu agora. José estava preso. Ele estava preso. E Deus pegou o carcereiro, Mor lá, o chefe dos carcereiros, e o que ele fez? Veja o versículo 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ou seja, ele virou o braço direito do carcereiro e virou chefe dos bandidos. Ele virou o chefe lá. Ele começou a mandar na bandidagem toda. Olha o que Deus faz com a gente quando nós confiamos. Ele transforma pessoas para nos aceitarem. Ele mostra a fidelidade dele em nós e nós para com as pessoas. Ele começou a comandar lá. O carcereiro ficava bem bom e deixou para ele, José, toma conta aí.
E Deus era com José. E Deus é conosco. Nós só precisamos compreender isso, entender. Deus é conosco. E Ele vai alterando as coisas à medida em que Ele quer e na vontade dEle. Imagine um rapaz que foi preso injustamente e pela atitude dele, pelo exemplo dele dentro do cárcere, ele já devia estar solto lá dentro do cárcere. Ele já devia ir de cela em cela. E aí, está precisando de alguma coisa? Ô, bandidão, como é que tá? Tudo bem? Qualquer coisa eu falo lá com o carcereiro mor lá e a gente resolve o seu problema. Era mais ou menos assim que era tratado. Pelo que diz a palavra de Deus. Ele começou a tomar conta do cárcere. O versículo 23 diz que nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José. Por quê? Confiança. O carcereiro tinha confiança naquilo que José estava fazendo. Na nossa linguagem de hoje, ou para alguns, ele botava fé em José. Porque via as atitudes dele, o caráter dele, a conduta dele. E até aí, não se fala mais de Potifar, da mulher de Potifar, nada disso. E José está preso. E o tempo passando. Aí ele começa a acertar os sonhos de alguns lá. Ele tinha esse dom. Aí ele acerta o do copeiro e explica para ele o que ia acontecer. E do outro. O rapaz estava lá, ele falou também. E lembrou do copeiro, que ele ia voltar para trabalhar junto com o rei, e pediu para ele, se lembra de mim. Fale para o rei de mim, que eu interpreto o sonho. Não se esqueça de mim. O que aconteceu? E Deus está no controle, está no comando. Era para passar por aqui. Não ia ter jeito. Ele se esqueceu. Esqueceu José lá. Não falou nada. Absolutamente nada para o rei. E José, preso. Anos e anos vão passando. E o José está lá. Mas ele não esmoreceu. Ele não perdeu a fé. E Deus era com ele. José foi inteligente, competente, íntegro. E ao ser tentado pela esposa, ele correu, saiu fora. Deus está conosco, assim como esteve com José. Basta fazermos a coisa certa. Basta fazermos a coisa certa. O escolhido de Deus para governar o Egito acabou sendo solto, graças ao dom que o Senhor Deus lhe deu para interpretar sonhos. Por ter interpretado o sonho do faraó, Gênesis 41, versículo 40. Olha o que faraó fala para José. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Agora, ninguém se ateve a perceber o que aconteceu, mas eu queria ver, a Bíblia não relata, mas eu queria ver a mulher de Potifar agora. E o próprio Potifar. Que atitude ela tomaria? Lembrando que ela foi a causadora daquele problema, como é que ela reagiu? Como é que ela se sentia? Sendo o rei sentado no trono e José aqui dando a ordem para o povo todo. Inclusive para Potifar. Inclusive para a mulher dele. Como é que foi a reação? É difícil a gente imaginar.
A Bíblia não fala, porque também não é interessante. Mas ele chegou aonde Deus queria e colocou com graça, colocou com misericórdia, e sabia que José ia fazer as coisas corretas, as coisas certas. Muitas vezes, nós estamos tentando fazer alguma coisa e não tem jeito de acertar, porque nós estamos fazendo da maneira que Deus não quer. E nós temos que perguntar para o Senhor, como é que o Senhor quer que faz? E aguardar a resposta. Mas nós não, nós começamos a atropelar, a passar por cima, achando que nós sabemos mais do que Deus, que nós temos mais sabedoria do que o arquiteto mor, que é o Senhor Deus. Temos que tomar muito cuidado. Ele foi escolhido para ser o dono do Egito depois de Faraó. A nossa recompensa vem sempre do Senhor. Enquanto formos dedicados, esforçados, interessados, honestos, dando o melhor naquilo que fizermos ou que Deus põe na nossa mão. Nunca diga não para o Senhor. Olha, você foi convidado para fazer uma palestra. Ah, não. Ué, nós vamos fazer igual aconteceu com Jonas em Nínive? Fugir da presença do Senhor? Ah, mas eu não tenho competência. Vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. Vamos se entender. Ninguém precisa falar fluentemente, altas palavras. Não, ao contrário. Tem que falar do amor de Deus. Nós temos só que falar do amor de Deus. E para isso, tem a palavra dele aqui, para a gente ler, estudar e pôr em prática. É ruim quando a gente diz não para o Senhor. Muito ruim. Nós temos que estar aptos. É por isso que estamos aqui. É por isso que nós nos convertemos. É para adorá-lo e servi-lo. E deixar ele tomar conta da nossa vida. E nós acharmos que temos a rédea da vida da gente. Não podemos pensar dessa maneira. Vamos usar os nossos dons e talentos para abençoar outras pessoas, como José fez. Terceira lição: o perdão tem poder de restaurar pessoas. O perdão tem muito poder para mexer com tudo, para legalizar tudo. Gênesis 45, versículos 4 e 5. Versículos 4 e 5. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Ele já estava como governador do Egito. Chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes me vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha o que José fala para os irmãos. Eu vim para conservar a vida de vocês. Por isso eu fui vendido. Por isso tinha um propósito. Tinha uma forma de se estabelecer isso. E essa forma era a forma de Deus, não era a forma dos irmãos nem de José. Apesar da ira deles, do ódio deles, tudo isso foi motivação para se fazer as coisas chegar onde chegaram. De uma coisa que parecia uma tempestade, era muito ruim, tornou-se bênção para a família toda, inclusive para Jacó, que era o pai. As tempestades viraram bonança. Os irmãos de José confessaram o mal que fizeram quase 20 anos depois de vender o irmão como escravo.
ainda sentiam remorso pelo que haviam feito. E José, após testar se seus irmãos estavam arrependidos, os perdoar e reconhecer a providência divina agindo no meio deles, pois Deus age até em circunstâncias nada favoráveis da nossa vida. Vê como mudou todo o quadro? Tinha que acontecer da forma que aconteceu. A Bíblia tem experiências maravilhosas, relatos maravilhosos, que nós precisamos pôr em prática. E só depende de nós. Agora vejam, Gênesis 42, 21 a 24. 42, de 21 a 24. Então disseram uns aos outros, somos irmãos, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir, pois vedes aí o que se requer de nós, o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. José falava com os irmãos na língua egípcia. E aí precisava ter um intérprete para poder... Tá? E eles falavam na língua deles, mas José os entendia. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e algemou na presença deles. Aí vai a história. Mas eu queria que nós tivéssemos esse pensamento, tivéssemos nesse momento presente lá, quando aconteceu esse fato. Eles falando numa língua, José entendendo tudo, deve ter se emocionado, saiu para chorar e deixou eles lá. Rúben até chamou a atenção dos irmãos, mas já estava feito. Isso nós precisamos também ter entendimento de que as coisas, assim como elas fluem de uma forma parece ruim, se tornam boas. Então, nós temos que, primeiramente, estar em perdão no amor de Deus e saber perdoar, liberar o perdão. Lá em Mateus 18, 22, quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes eu devo perdoar, ele responde, até 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Mateus 18, 22 fala sobre isso. E aqui, e veja, lá no Novo Testamento, Pedro não sabia dessa história, porque senão ele já ia ter entendimento, que ele perdoou os irmãos todos. E, por último, a quarta lição e última, é saber o nosso propósito. Nós temos vontade, nós temos planos, nós temos propósitos para fazer as coisas. Primeiro propósito que a gente tem que ter, não é com nós mesmos. Não é com a nossa vida. Com Deus. Fazer um propósito com Ele. Ver o que Ele quer para nós. Para Ele dirigir a nossa vida da maneira que for. E nós entendermos e aceitar. Muitas vezes a gente não aceita algumas coisas, mas Ele está no controle. Ele está direcionando. Ele está fazendo, porque Ele quer o quê? O pior para nós? É o pior? De forma nenhuma. Ele quer o melhor. Então, muitas vezes, as coisas acontecem na nossa vida, dentro de casa, na família, porque Ele quer o melhor e, às vezes, a gente não quer entender. Só que também a gente não faz por onde? Porque a gente não se converte de fato. A gente não muda o comportamento. Converter-se é transformar-se.
Nós continuamos lá como o velho homem depois do batismo. Nós continuamos sendo o mesmo. É isso que Deus quer de nós. De forma nenhuma. Ele quer corações transformados. A gente canta sobre isso. A gente fala nos cânticos, mas será que o que a gente canta, a gente faz? A gente louva a Deus, a gente permanece na presença dele, em espírito e em verdade, como fala a palavra dele? Nós temos que tomar cuidado. Desde o início da história de José, podemos ver que ele tinha fé e sabia qual era a sua missão. Ele sabia. Ele passou por todos os percalços, coisa que nós não passamos. Nós, de um probleminha desse tamanho, fazemos um problemão gigante. Nós é que fazemos. Mas Deus está vendo, Ele está no controle. Pode ser que Ele não faz no momento que você quer. Senhor, por que o Senhor não fez ainda? Pô, espera. Primeiro, Deus não tem só a gente para ver. Apesar dele ser onipresente, onisciente, ele fala, pô, espera um pouquinho. A gente tem que aprender a esperar, não é? Esperar na vontade de Deus. Coisa que a gente se adianta porque quer. Mas ele está de olho. Ele está sabendo. Ele sabe, inclusive, porque furou o seu pneu de manhã, para você não acontecer um acidente mais tarde. Então não reclama, não murmura. Troca o pneu, aí você vai em paz. É um detalhe bobo, mas é o que a gente tem que pôr na cabeça. Por que será que aconteceu isso logo de manhã comigo? Como eu estou saindo para o trabalho, me furo o pneu. Aí daí, troca o pneu. Será que na esquina, se você passasse no cruzamento ali, sem semáforo, ou com semáforo, algum louco vinha e batia no seu carro, causando-lhe um problema maior? Em tudo, dai graças. E José era esse tipo de pessoa. Em tudo ele dava graças a Deus. É na prisão, é com a mulher de Potifar, é com o que fosse, com os irmãos. Ele dava graças a Deus porque o rio foi seguindo o seu eixo e ele estava no meio da corrente, com Deus no controle, para que ele não errasse de forma nenhuma. Servir a Deus e ao próximo era o projeto de José. Servir a Deus e o próximo. E aí vem o Novo Testamento, onde Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. José já estava praticando. Muito antes de Jesus Cristo. Ele já estava na prática. Isso o manteve firme, mesmo nas provações que ele passou. Por tantos problemas, ele passou por tantos problemas que veio a se tornar o segundo homem mais importante do Egito. A história de José mostra que, mesmo em situações adversas, devemos dar o nosso melhor, e quando sabemos o nosso propósito e quem está do nosso lado, não temos o que temer. Nós queremos servir a Deus, Ele está do nosso lado. Nós queremos pregar, Ele está do nosso lado. Nós queremos louvar, Ele está do nosso lado. Nós temos uma missão para fazer para o Senhor, Ele estará conosco, mesmo que os problemas sejam difíceis. Ele é o Deus das coisas impossíveis. Precisamos aprender a identificar as bênçãos disfarçadas de provações. Nós temos que identificar isso. Eu acho que os mais velhos aqui, com certeza, já passaram por problemas que muitos ainda pode ser que passam. Mas eles já sabem, já passaram por isso. Muitas coisas, principalmente familiares, não é? E nós estamos sempre seguros na mão do Senhor. Quase 20 anos de problemas e nós reclamamos dos nossos probleminhas de semana. É difícil, mas nós chegaremos lá, sabe como? Deixando Deus resolver as situações. Pondo Deus em primeiro lugar. E estando sempre
debaixo da vontade dele. Que Deus realmente possa nos confortar, nos dar força para viver de uma forma legal e entender o nosso propósito e principalmente o propósito de Deus. Amém. Desculpem também do horário, acho que eu passei um pouquinho. Cuidado com a Covid. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o salvo ressurgir, e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir, e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém? Pedir novamente àqueles que quiserem, puderem ficar de pé, para finalizarmos este período de louvor, deste culto, de pé, em honra ao nosso Deus. E confesso que eu já estava com saudade de ver esse coral, né? Porque a gente estava vindo uns domingos atrás, sempre por pouca gente, e o coral fraco, né? Mas, graças a Deus, hoje tá bom, tá bonito, e que Deus possa se agradar cada dia mais dos nossos louvores. Era outro, mas pode ser esse mesmo. Esse que era o 73. Temos tantas coisas para se pensar e ver, e muitas outras para se avaliar. Como tenho sido e vivido por aí, será que estou de acordo com a palavra? Hoje é muito fácil se dizer que é cristão. Difícil mesmo é ter que se viver. Vale bem mais que uma vida do que um fardo falar.
vida de santidade, vida vivida em verdade, que fique lá em favor do povo seu, porque eu quero buscar a Deus e também seu reino, buscar a Deus, mostrá-lo em meu viver e todas as outras coisas, conforme o seu tempo, virão, porque eu quero buscar a Deus e também seu reino, buscar a Deus, mostrar em meu viver e todas as outras coisas, conforme o seu tempo, virão, sim, virão. Amém. Bom dia a todos os irmãos. Eu costumo dizer aos que eu ainda não cumprimentei, mas geralmente eu estou de costas e não cumprimento ninguém, então vocês me perdoem a quem eu não cumprimentei ainda. E considerem-se todos cumprimentados agora, que eu posso vê-los a todos, que eu não estou de costas. Todos estão me ouvindo bem? Aí no fundo, estão me ouvindo bem? Ótimo. Vou fazer então a leitura dos avisos e dos pedidos de oração. Só um minutinho. Antes de ler aqui os pedidos que estão no grupo da congregação, eu vou ler aqui o pedido do Zé Erivaldo, o aviso do Zé Erivaldo. Bom dia a todos, peço orações pela Gil. Ela amanheceu ontem com uma gripe forte e ainda está, por isso ela não veio hoje à igreja. Também pelo retorno do Valdo, ele estará viajando de volta na próxima quarta-feira. Que o Senhor possa estar protegendo sua viagem ao nosso lar. Que Deus abençoe a todos. O Valdo deve estar desesperado para voltar, porque lá está uma média de 5 graus negativos. Ele não deve estar vendo a hora de chegar aqui. Que seja uma boa viagem para ele, que ele venha bem, que esteja bem com a família toda. Tem gente que está morrendo de saudade dele aqui. Vou, então, iniciar a leitura dos pedidos que foram feitos no grupo da Metrosul. Irmãos, orações pelos nossos irmãos Eva e Antônio. A Eva estava tentando contato com a gente, consegui meu telefone, eu os incluí de volta no grupo. Ela está muito feliz de poder voltar a falar com todos, está pedindo orações por eles. A dona Lourdes sempre lembra dos irmãos em oração, pedindo que abençoe a cada um. Dona Lourdes, que também agora está no grupo, e ela sempre passa uma mensagem de voz. É sempre bom ouvir as mensagens de voz da dona Lourdes. A Roselane, que é a nossa irmã que mora em Arthur Nogueira, ela costuma fazer pedidos de outras congregações, de outras pessoas no nosso grupo também. E ela tem falado sobre a Keila, que estava internada com Covid, que foi entubada, mas que ela já está de alta, hospitalar, que graças a Deus está voltando para casa. Para continuar orando também por Nilza, que neste momento está entubada na UTI, e a filha está muito abalada. Esta Nilza, ela é mãe aqui não tem o nome dela, não me lembro o nome dela agora. A mãe, estavam as duas com Covid, as duas internadas, a mãe foi entubada e a filha voltou para casa, está bem, está preocupada com a mãe neste momento. Então, a Nilza, que continua, que é a mãe desta moça que pediu as orações.
Também, deixa eu ver aqui mais adiante, vou reduzir um pouco, porque está um pouco comprido. Também pelo senhor José Antônio Zara, que atualmente está morando em Rondônia. Sua filha estava com Covid, ele e sua esposa também contraíram o Covid. Então, a família toda acabou contraindo o Covid. A Sônia, ela tinha um áudio encaminhado falando sobre a Lívia, que a Lívia fez os exames, está melhorando a cada dia. Na próxima semana vai tirar a sonda e deve continuar o tratamento em casa, graças a Deus. Eu postei aqui também o Sr. Herbert de Fortaleza, pedindo orações por ele e pela possibilidade de um transplante de rins. Ele tem assistido os nossos devocionais matinais durante as sessões de hemodiálise. Nem todas as vezes, mas ele, pela terceira vez, se eu não me engano, ele acompanhou com a gente. Então, ele é da Assembleia de Deus, ele nem é da nossa congregação, mas ele tem assistido por convite do Sr. Francisco, que assiste também os nossos devocionais. Ele tem assistido e pedido orações, então vamos orar por ele também. A Doroti pede orações pelo Sr. José dos Reis, que piorou e que está respirando 100% por aparelhos. O Jô, todos devem se lembrar aqui, devem saber do cunhado do Jô, que estava entubado, que estava em coma, que saiu do coma, está saindo gradativamente dos remédios, e que esta semana acordou, respirando sozinho, que está bem, e aqui diz assim: gente do céu, ele vai para o quarto na segunda-feira, para a honra e glória de Jesus Cristo. E uma coisa que aconteceu também hoje, que foi um milagre, ele está acordado, meio sonolento, mas a médica chamou ele pelo nome e ele respondeu com os olhos. Meu Deus, muito obrigado pela gratidão, pelo milagre, por tudo que o Senhor e a vocês, não tenho palavras para agradecer, que Deus continue abençoando sempre a sua vida e a vida de seus familiares. O Fábio, o nome do cunhado do Jô. Também aqui eu acho que da Renata, né, que continuemos orando pela Heleninha, não tenho acompanhado como ela está, mas vamos continuar orando. Amém. Amém. E também que continuemos em oração por todos os enfermos da congregação, amigos e familiares. Se não me engano, isso aqui foi do Valdir, do nosso presbítero Valdir, se eu não me engano. Mas, então, vamos orar por todos, agradecer por cada um que tem sido salvo, que nos mostram o poder e a força do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos familiares, dos nossos amigos, e vamos orar que todos continuem se protegendo, que todos tenham consciência, que todos compreendam que não basta somente que Deus cuide de nós, nós temos também que tomar as nossas providências para a nossa segurança, além da nossa fé e da nossa esperança. Vamos à oração final, então. Bom dia a todos, que eu não cumprimentei ainda. Se você que está aqui hoje ainda não aceitou Cristo, quero te convidar, vou fazer uma oração. Aqui tem água, entregue a sua vida para Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, estamos aqui hoje reunidos para poder louvar ao Senhor, engrandecer o teu nome e render graças a ti. Obrigado pelo teu amor tão imenso. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo estava desde o princípio. Todo o plano dessa vida é Jesus. Que nós possamos olhar para Cristo, Pai, e saber que com Ele, um dia nós estaremos aí, no paraíso, Pai. Que nós possamos realmente entregar nossa vida todos os dias a Ele, lermos, Pai, cultuarmos a Jesus Cristo em nossas vidas, Pai. Porque é Ele que nos é o melhor exemplo e o maior exemplo de todos, Pai. Obrigado porque através dele a sua misericórdia nos renova todos os dias. Obrigado porque através dele nós temos o perdão dos nossos pecados, Pai. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós viemos aqui essa manhã para poder celebrar através da ceia. Nós ainda fazemos muito pouco por Jesus, Pai. E nós queremos entregar, declarar
o nosso amor a Cristo, Pai. Atenda a cada pedido aqui foi feito, mas que nós possamos, Pai, não olhar para os nossos problemas, porque quando nós olhamos só para a gente, nós acabamos não enxergando quem é o Senhor, Pai. Que nós possamos entender que nós somos forasteiros aqui nessa terra, Pai, e o que importa é a nossa alma, porque esse corpo vai ser dragado pela terra, mas o que importa é a nossa salvação eterna que está em Cristo Jesus. E é por ele que eu oro, é por ele que eu peço, Pai, para que o Espírito Santo toque no coração de cada um, principalmente daqueles que ainda não te aceitaram, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, para poder declarar as boas novas de Cristo. E é através dele que eu oro. Amém. Antes de encerrar, eu estou com o meu microfone aberto, estou. Antes de encerrar, eu queria agradecer aos irmãos que estão no Facebook, o Kidum, a Ana Simões, especialmente aos irmãos de Taquatiara, no Amazonas, o Carlos Arimateia Silva Oliveira, também, deixa eu ver aqui, tínhamos irmãos de outra congregação, deixa eu ver aqui, José Mota pedindo orações pela Igreja de Cristo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, a todos que nos acompanharam, nós temos aqui 27 comentários e likes aqui no nosso Facebook, 18 comentários que foram feitos, obrigados a todos, e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até domingo próximo, se Deus assim permitir.